O tema escolhido sobre o Egito foram os faraós, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O que é? Os faraós eram os reis que governavam o Antigo Egito. Embora o termo não fosse tão utilizado na época, hoje se trata de todos os monarcas do Império Egípcio como faraós. Mas é preciso lembrar que todos esses governantes tinham suas características próprias, apresentando uma diversidade muito grande de intenções enquanto ocupavam o trono. A palavra faraó tem sua origem no hebraico e significa casa elevada. Inicialmente, o termo servia para representar o palácio real, e só depois que foi apropriado pela figura do monarca. A palavra ficou muito reconhecida através do livro do Êxodo, na Bíblia, que popularizou a denominação do monarca do Egito. A imagem de tal rei mais comum que se tem é decorrente daquela que é transmitida pelos filmes de Hollywood, com o faraó cercado de escravos de mordomias. Mas na prática era bem diferente. O líder do Egito tinha que desenvolver várias funções e governava com auxílio de uma equipe. Os sacerdotes eram administradores máximos do Egito. Cabiam a eles os cargos de chefe do exército, primeiro magistrado e sacerdote supremo. Para completar a máquina administrativa do império, os faraós eram auxiliados por escribas, que eram responsáveis pela burocracia, generais e oficiais do exército encarregados das guerras, uma espécie de primeiro-ministro chamado de Tchat, e os sacerdotes encarregados das práticas e crenças religiosas. Segundo a mitologia egípcia, o deus Horus havia governado o Egito por muito tempo, só depois que se estabeleceu o primeiro governo humano, no qual o monarca era descendente direto de Horus. A suposta linhagem divina tornava o faraó um ser sagrado no Egito. Acreditava-se que seu sangue era composto pelos traços divinos do deus Horus. A tradição aponta Menes como o primeiro faraó do Egito Antigo, o qual teria sido responsável por unificar o reino dividido, o que teria acontecido por volta de 3100 a.C., embora haja suspeita entre os historiadores da existência de uma linhagem anterior. Houve no Egito algo em torno de 30 dinastias, dentre as quais algumas tiveram trocas constantes de monarca, devido às crises políticas ou mesmo invasões de povos estrangeiros. Entre tantos faraós no Egito, alguns se tornaram especialmente reconhecidos no mundo todo, e alguns exerceram governos extremamente marcantes e importantes. Assim, alguns mereceram citações. Tútmos I foi o primeiro faraó a ser enterrado no Vale dos Reis. Tútmos III realizou 17 bem-sucedidas campanhas militares e conseguiu afirmar a hegemonia do Egito, do Oriente Médio, conquistando a Núbia, grande fornecedora de ouro, e tributando os povos dominados. Amenófis III teve um reinado de paz e prosperidade e foi responsável por grandes trabalhos arquitetônicos. Amenófis IV mudou seu nome para Akhenaton e implementou no Egito a crença em uma religião criada por ele, que era monoteísta, era casado com Nefertiti. Tutankhamon tornou-se faraó com 9 anos de idade e faleceu com apenas 18 anos. Restaurou o culto dos antigos deuses. É muito famoso porque sua tumba foi encontrada intacta. Quéops foi responsável pela construção de uma das pirâmides de Gizé, enquanto Kéfera foi por outra. Também houve reinados de mulheres no Antigo Egito. Embora as mulheres fossem submissas nas sociedades, os egípcios preferiam ser governados por elas, supostamente possuidoras do sangue divino, do que os homens não possuíssem. Entretanto, a representação das rainhas por muitas vezes eram acompanhadas por barbas como símbolo de sabedoria. Em outros casos, como aconteceu com Hatshepsut, o reinado feminino era apagado da história do Egito por causa da insatisfação dos egípcios de serem governados por mulheres. Em geral, os reinados não duravam muito por causa de muitas guerras ou das crises políticas. Quando um faraó completava 30 anos no trono, realizava-se uma festa para mostrar que o mesmo ainda tinha força para continuar liderando o império. Se o primeiro faraó no Egito envolve ainda desconfianças, o último é consenso. Ptolomeu XV era filho de César e Cleópatra XII, pertencente da dinastia Lágida, identificado como o último faraó. O Egito foi invadido por vários povos e também dominado por Roma. Não mais conseguiram se tornar um povo independente. Como a gente leu muita coisa, a gente vai dar uma resumida agora de tudo. O que eram os faraós? Os faraós eram os reis do Egito antigo, possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através de voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó. Qual era o papel dos faraós? O faraó era um governante com amplos poderes dentro do território egípcio.
Graças aos poderes a ele investidos, poderia colocar a maioria da população sob seu comando por meio do eficiente sistema de trabalho civil que organizava tal sociedade. A sua função, mais que um simples rei, o faraó era também administrador máximo, o chefe do exército, o primeiro magistrado e o sacerdote supremo do Egito, sendo-lhe mesmo atribuído o caráter divino. Quantos faraós teve no Egito? Descontando as redundâncias, são 170 faraós que reinaram o Egito em ao menos 30 dinastias. Quanto tempo os faraós governavam o Egito? O poder era passado de pai para filho, mas as intrigas da corte poderiam interromper a linha de sucessão, favorecendo parentes e até as famílias nobres. Como lideraram o Egito durante mais de 3.000 anos, é evidente que seu cotidiano variou. O último faraó do Egito foi Ptolomeu Filopator, Casarião, no latim significa pequeno César. Foi o último faraó da dinastia Ptolomaica, do Egito Antigo. Era tido como filho da rainha do Egito, Cleópatra, e do general romano Júlio César. Agora a gente vai falar dos 5 maiores faraós do Egito. Primeiro, Hatshepsut. Quem acha que apenas homens foram faraós está enganado. Hatshepsut era mulher e teve muito sucesso ao assumir o trono egípcio. Seu reinado durou entre 1478 a 1458 antes da Era Comum e começou após a morte de seu marido. Assim, desde o início de seu reinado, diversos projetos saíram do papel. Além disso, o povo esteve em paz durante 21 anos, mas após sua morte, seus sucessores tentaram a todo custo apagá-la da história. A poderosa rainha Hatshepsut foi um dos maiores faraós do Egito. Tútmos III era enteado do faraó Hatshepsut. Era o único filho de Tútmos II. Mas quando seu pai morreu, tinha apenas 2 anos, e então foi Hatshepsut que assumiu o trono. Dessa forma, considerando o período de correagente, o seu reinado durou 54 anos. Por suas conquistas militares, ele é conhecido hoje em dia como Napoleão do Egito. Ao longo da vida, lutou contra diversos inimigos com o objetivo de proteger o seu povo. Sua múmia foi descoberta no Vale dos Reis, próximo de outros faraós da 18ª dinastia. Ramsés II foi um dos principais faraós do novo reino do Egito. Ele era chamado de o Grande Ancestral. Liderou o Egito em diversas conquistas territoriais. Além disso, acreditava-se que tenha sido principal em relação à construção de monumentos. Ramsés viveu até os 90 anos, num período que a expectativa de vida era bem mais baixa. Até hoje ele segue contribuindo para a história. Seu corpo foi levado para a França, onde passou por restauração. Então, foram preparados documentos para garantir seu retorno, incluindo um passaporte. Amenhotep III. Este faraó contribuiu bastante com a economia do Egito, que cresceu durante o seu reinado. Para isso, Amenhotep construiu boas relações comerciais com potências da época. Outro fato que marcou seu governo foram investimentos nas artes. O responsável pela construir monumentos, estátuas e escaravelhos de pedra, que seguem em boas condições até hoje. De fato, Amenhotep é considerado o faraó que possui mais estátuas. Já foram descobertas diversos textos antigos descrevendo os eventos históricos do período. Tutancâmon, um faraó menino. Ele é o mais famoso dos faraós. Tutancâmon assumiu o poder quando tinha apenas 10 anos. Mesmo assim, foi rei apenas entre 1332 e 1323 a.C. Não teve muitas realizações como governante, embora tenha feito diversas reformas religiosas, muitas delas reparando alterações de seu pai Akhenaton. Sua fama é recente, desde que a tumba foi descoberta no século XX, praticamente intacta. Mas até hoje não se sabe qual foi o verdadeiro motivo da morte. Por outro lado, a múmia trouxe informações preciosas sobre as formas de mumificação. Agora a gente vai falar 15 curiosidades sobre o Egito. A primeira é que os faraós eram gordos. Mesmo que imagens do Egito Antigo mostrem que os faraós eram pessoas esbeltas, a realidade é diferente. Os banquetes eram bastante fartos e a dieta era rica em mel, açúcar e pão. Por isso, a grande maioria dos faraós eram gordos. Trabalho pago pelas pirâmides. Embora muitos pensem que as pirâmides do Egito tenham sido construídas por escravos, na verdade, os trabalhadores eram pagos pelos faraós. 3. Domingo é dia útil. Nosso domingo, por exemplo, é um dia útil para eles. Desta forma, é possível dizer que o fim de semana do país é a nossa sexta-feira e sábado. Curiosidade número 4. Cerveja era a moeda de troca do Egito. Os primeiros registros da cerveja no mundo têm 6.000 anos e são ligados aos sumérios, povo mesopotâmico. Mas você sabia que essa bebida tinha um alto valor no Egito?
Muitos pensam que na época dos faraós, o ouro era o que mais valia, mas a cerveja chegou a ser uma moeda corrente. Punição com morte caso matasse gatos. No Egito antigo, os gatos eram bastante valorizados. Quem matasse um desses felinos era punido com a morte, e em sinal de luto, os egípcios chegavam a raspar as sobrancelhas. 6. Os egípcios foram os primeiros a adotar um calendário com 365 dias. A contagem do dia dessa forma era feita para saber quando o rio Nilo iria inundar. Os egípcios criaram barca à vela. Portugueses e espanhóis são famosos mundialmente por terem desbravados aos mares ao redor do mundo. Mas o que muitos não sabem é que o barco à vela é uma criação do Egito, país que é conhecido por muitas invenções, como a pasta de dente e o calendário. A longa existência do algodão. Os egípcios são bastante famosos pela quantidade de algodão local, pelos lençóis de muitos fios também, né? Para quem não sabe, também, há 5.000 anos já existia vestir de algodão no Egito. 9. Até hoje encontram múmias. Até hoje são encontrados artefatos do Egito Antigo e múmias. Por todo o país, diversos arqueólogos fazem escavações. Um dos lugares mais escavados é o Vale do Reis, em Luxor, onde inclusive foi encontrado o faraó Tutankhamon. O mistério e a maldição de Tutankhamon. Por falar de Tutankhamon, existe uma maldição que leva o seu nome e que foi usada para justificar a sequência de mortes dos arqueólogos, que descobriram a sua tumba em 1922. O fato ocorreu pouco depois da revelação da câmara mortuária do jovem faraó. Diz a lenda que a câmara mortuária tinha a frase: "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que incomodaram o repouso do faraó." Mas, na verdade, os arqueólogos morreram em decorrência de um fungo que atacou seus pulmões. 11. Aonde está Cleópatra? Apesar da grande quantidade de pessoas escavando o país, até agora nenhum vestígio da famosa faraó Cleópatra que comandou o Egito por 22 anos foi encontrado. Andar de carro no Egito é uma aventura. O som de buzina para todo lado, principalmente na capital Cairo, chega a assustar quem não é de lá, mas os egípcios convivem muito bem sem este tipo de sinalização. Cairó tem apenas 25 semáforos. Também não é para menos. A região metropolitana do Cairó tem apenas 25 semáforos. E olha lá que residem mais de 20 milhões de pessoas. Dá-lhe buzina. 14. Camelos e Uber no trânsito. Uma das curiosidades do Egito é que os camelos fazem parte do trânsito em vários lugares do Gizé. Uber é uma das melhores opções de transportes para quem viaja de forma independente no país. Vendedores para lá de insistentes. Ao caminhar por Cairo, por exemplo, você ficará com vontade de comprar perfumes, papiros e luminárias. Mas aí vai uma dica: só pare em uma loja se você estiver realmente interessado em algo porque os vendedores são muito insistentes.